Boa noite, meus amigos. A ideia é tentar fazer uma live concisa, objetiva, quanto aos tempos que estamos vivendo. Muito foi dito, se nós lermos o Bhagavad Gita, Rig Vedas, Upanishads, apontavam essas transformações que o mundo passa continuamente, mas de uma forma mais aguda agora. Trata-se da Kali Yuga. A Kali Yuga é a era da ignorância, mas uma era de grandes oportunidades para as pessoas que se prepararam para enfrentá-la. Nós estamos no ano de 2020, desde o ano de 2015, nós notamos acontecimentos importantes em toda a humanidade, acontecimentos até esse termo que virou clichê, que nós chamamos de paradigmas, acontecimentos de quebras de paradigmas. E estamos notando, como nós sabemos, como todos estudam, muito obrigado a todos, como todos estudam várias correntes do pensamento espiritualista, nós sabemos que estamos em um período importante de transformação mundial. Em teosofia nós falamos que nós estamos na transição da quinta subraça para a sexta subraça da quinta raça raiz, ou seja, o desenvolvimento mental e a aceleração, obviamente, dos princípios intuitivos. Daí nós estamos vendo todo um contexto mundial. Eu gostaria de iniciar esta live falando de uma pessoa que eu tenho muito apreço, um grande amigo meu, que naturalmente todos conhecem, o capitão Robert Salas, que graças a Deus ele está concorrendo a deputado para o Congresso dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. O capitão Robert Salas, ele é um expoente do fenômeno UFO, ele lutou no Vietnã, ele é formado em engenharia aeroespacial, professor, e além do que é uma pessoa de uma bondade, de uma integridade, de um caráter ilibado. E vira e mexe, nós conversamos, eu tenho a honra de ter a possibilidade de conversar com ele. Obviamente, tudo que nós falamos, eu não vou descrever aqui, até por uma questão moral, por uma questão ética. Mas, nessas conversas, ou o fruto dessas conversas, me deu vontade de definir a todos, não obstante, acredito que muitos saibam, o que significa cabal. Cabal é um substantivo numérico em inglês, entenderam? Cabal é um substantivo numérico em língua inglesa. Significa grupos, conjuntos. Aqui, nesta live, nós estamos montando uma cabal. Nós estamos montando um grupo pelo qual nós trocamos ideias com um objetivo em comum. Isto é uma cabal. Pode ser positiva e pode ser negativa. Infelizmente, aqui em nosso país, muitas pessoas conseguem este feito de traduzir erroneamente o substantivo cabal em cabala ou cabalá. Cabalá é a tradição mística judaica. Cabalá não tem tradução, ela está transliterada ao português como ao inglês. Então, o termo em inglês de Kabbalah seria Kabbalah, porque não muda, ou seja, é um termo que é transliterado em várias línguas, mas não tem nada a ver com cabal. E aí nós notamos uma série de pessoas, talvez por falta de informação, só pode ser, mas a falta de informação às vezes é muito prejudicial, escrevendo a Cabala Negra. E aí as pessoas, um termo errôneo, né? O termo errôneo, o correto seria, né? Se o termo estivesse certo, seria Cabala Escura. Então as pessoas associam essas coisas completamente disfuncionais com a tradição cabalística, que não tem nada a ver. Cabal é substantivo numérico em inglês. Então no mundo nós temos várias cabal, ou seja, vários grupos que vocês já sabem, que coordenam o mundo. O mercado financeiro, ele elege os seus líderes ou derruba os seus líderes, mercado financeiro. Então nós temos
superempresas que comandam o planeta, entremesclada com o quê? Com indústrias armamentistas, entremescladas com políticos completamente marginais, sociopatas, que atualmente nós vemos pululando no planeta inteiro com o perfil de bondade. Nós não podemos compactuar com pessoas que instilam ódio. Nós temos que comungar com pessoas que propõem soluções objetivas, verdadeiros estadistas, mas não instilando ódio, coisa que nós notamos num certo país da América do Sul, um ódio desencontrado, um ódio absurdo, em função do quê? De pessoas que são verdadeiros criadouros de ódio. Então, a cabal, nós notamos vários grupos, Comissão Trilateral, Clube de Roma, Bilderberg e por aí vai. Esses grupos, como vocês sabem, dirigem a parte econômica do planeta. Eu sempre repito, não é para destruir as empresas, mas para mudar o clima e a cultura organizacional das empresas. E quem sabe um dia, pessoas verdadeiramente conscientes, como vocês, poderão fazer parte destes grupos para mudar a cultura organizacional. Porque para esses grupos, em geopolítica, a importância da geopolítica é o lucro, é o posicionamento, é o poder. Geopolítica não tem moral. Não existe bonzinho em geopolítica. Geopolítica não está nem aí se um povo está passando por dificuldades, se um povo ou um determinado subsistema de um sistema social está sendo atachapado, como nós vemos o SUS, no determinado país da América do Sul, sendo atachapado. A base da pirâmide, quando ela é fragilizada, o ápice da pirâmide irá ruir. E o que é espantoso é ver este ódio através do eletromagnetismo do celular sendo propagado. Falta inteligência, falta consciência interpessoal, coisas que os espiritualistas tanto falam, tanto repetem. Nós queremos ajudar a evolução humana, mas ajudar a evolução humana através da ignorância, através do ódio, não é sinônimo de espiritualista, é sinônimo de desequilíbrio, no mínimo. Assim sendo, cabal está presente em todos os lugares. Quando nós falamos do fenômeno UFO, o fenômeno está presente em nosso planeta. Nessas conversas importantes que eu tenho com o Capitão Robert Salas, com o Mr. Robert Salas, nós sabemos que o fenômeno está presente no planeta. Se nós observarmos os contatos e os e-mails do Edgar Mitchell foi o 14º astronauta que foi à Lua e que teve uma expansão de consciência extraordinária, coisa que nós já falamos em outras transmissões. Edgar Mitchell, que criou o Instituto de Ciências Noéticas dos Estados Unidos, percebendo a necessidade de se organizar o pensamento transpessoal, não só o psicológico comum, mas o transpessoal. Chegamos num ponto da humanidade que o pensamento transpessoal se faz necessário com uma metodologia importante. Então, Edgar Mitchell, ele enviava e-mails para John Podesta. John Podesta foi um ex-diretor da CIA, da época do presidente Barack Obama, que muita gente critica, porque as pessoas vão escrevendo bobagens e as pessoas vão replicando bobagens. Uma das funções da cabal da desinformação, gostaria de deixar claro, e peço uma atenção especial para todos, é que esta cabal da desinformação também faz parte de subgrupos de serviços de inteligências que são governos paralelos e acabam viralizando determinadas desinformações, e aí youtubers que acreditam nisso vão viralizando. Isto é proposital. Portanto, a desinformação ela é proposital.
e aí criticam Barack Obama, falando de escândalos, falando de uma série de besteiras. Esses líderes não estão nem aí para o tipo dessa crítica, porque a crítica destrutiva no mundo é algo de constante. O que pode ser feito é aumentar as pessoas com uma crítica no sentido construtiva, e crítica não é para rachar, é para elevar. Então, assim sendo, Edgar Mitchell mandando os e-mails para John Podesta, os e-mails, estão registrados os e-mails, afirmando que os extraterrestres não desejavam a militarização do espaço, porque os extraterrestres estavam dispostos a entregar a energia a ponto zero. Aí vem as teorias conspiracionistas afirmando que os extraterrestres são ruins, são negativos. É qualquer coisa de absurdo, porque isso também faz parte da cabal. Antigamente o grande perigo era o comunismo, depois foi outro perigo, aí geraram o perigo dos extraterrestres. Se os extraterrestres quisessem dominar aqui, já teriam dominado. Na verdade, eles não estão preocupados propriamente, diretamente com os sistemas sociais pelos quais nós pertencemos. Isso é um problema nosso, mas eles estão preocupados com o que o ser humano pode fazer nesse planeta e a repercussão no sistema solar inteiro. Eles estão preocupados. Eu não tenho a menor dúvida, assim como o capitão Robert Salas sempre afirmou, que eles derrubariam qualquer Minuteman ou qualquer outro míssil com ogiva nuclear para não haver um caos. Então nós temos essa retaguarda para a humanidade. Da mesma forma, Edgar Mitchell sempre elogiou o Dr. Steve Greer. Aliás, muitos devem conhecer daquele filme Knowledge, um filme extraordinário, o criador do Disclosure Project, Steve Greer. Eu recomendo a todos, bem como Bob Lazar, que também foi muito criticado por causa dessa cabal. A cabal, ela interfere de tal forma que as pessoas podem construir as suas vidas, criar as suas famílias, desenvolver os seus empregos e morrer infeliz. Tudo bem. Então isso aí é uma parte das pessoas que vão num conflito de felicidade e de dor, mesmo que possam estar bem no aspecto financeiro, em outros aspectos não. É uma oscilação constante da humanidade, muito já prevista pelos Mahatmas, pelos mestres de sabedoria. Então a cabal vai influenciando isso. E as pessoas têm a oportunidade de crescerem, de serem prósperas, porém, se elas quiserem mudar determinados paradigmas, elas vão bater de frente com esta cabal, que na verdade quer manipular a mente das pessoas, o status quo das pessoas, aquele antigo common sense que hoje não existe mais. Até o léxico foi desvirtuado em função desta cabal. Portanto, Edgar Mitchell, ao passar os e-mails para John Podesta e John Podesta para Edgar Mitchell, com quanto essa preocupação que os extraterrestres tinham e têm com a humanidade. Os extraterrestres, como nós já falamos em outras oportunidades, as abduções dos extraterrestres, como muita gente fala e propaga, não são negativas. O que há de negativo é justamente as abduções da engenharia reversa feita pelo ser humano. Existe um determinado país que o avanço tecnológico é tanto que eles estão 200 anos à nossa frente em termos de avanço tecnológico que o público nem sequer desconfia. Nós podemos ter esses celulares, serviços incríveis, mas esses avanços vão além da imaginação comum. Então, esta Matrix, que as pessoas adoram falar esse termo, esta visão de mundo que nós temos, poucos, eu não estou subestimando ninguém, seriam capazes de enfrentar, saber da verdadeira, isso é um erro meu de expressão,
da verdade, porque a verdade é terrível. A verdade é terrível. Existe um nexus que lembra até aquele filme Star Trek, Jornada nas Estrelas, Next Generation, nos outros planos sutis da manifestação da consciência, em que as próprias pessoas que vão para lá, que partem, continuam vivas, trabalhando, existe também esse nexus. Isso faz parte do desenvolvimento da evolução do planeta e da humanidade, num contexto do nosso sistema solar, que outras forças não desejam que isso seja desfeito. Se nós colocarmos em Cabala, não Cabal, nós vamos ver, para quem entende de Cabala, na árvore da vida, nós vamos olhar Dat, que é uma sefirá oculta, ela é tracejada, é um círculo tracejado. De Dat surgiu Malkut, a queda, o reino Malkut, o reino, muito que bem. Ou seja, existem determinadas outras forças que impedem isso. Outra coisa que incorre-se em erro, ao mesmo tempo, na observação da cosmologia não usual, até esotérica, séria, é confundir anjos, que são devas e anjos, são sinônimos, né? Ou arcanjos com extraterrestres. Isso são seres ultradimensionais. Os arcanjos, os anjos, não são extraterrestres. Só que a evolução dos extraterrestres de muitos seres humanos é tão importante que há esta troca, vamos dizer assim, nesses planos sutis. Não dá para explicar em detalhes aqui, numa live, esta interconectividade, me desculpem, esta interconectividade, esse trabalho conjunto em outras dimensões da consciência. Portanto, anjo é anjo, arcanjo é arcanjo, são seres de uma evolução importantíssima. Os senhores do karma, que as pessoas muito falam em teosofia, ou os lípicas, ou os 4 Maharajas, Maha grande, Rajas reis, são os arcanjos Gabriel, Miguel, Rafael e Auriel. Eles têm um staff muito grande, staff esse que cuida do karma planetário. Da mesma forma que hoje nós estamos vendo, o pessoal até se esqueceu, virou moda, é tudo por ondas, perceberam? É por moda, daqui a pouco tem uma volta. Falavam da frequência Schumann ou Tesla. Da mesma forma que essa frequência está alta, obviamente, o fluxo tempo e espaço já não é o mesmo de há 30 anos, e obviamente o karma ele é muito mais rápido. Ao mesmo tempo, o lado positivo do karma que nós podemos gerar também é mais rápido. Obviamente impressiona o que nós vemos de desencontros na humanidade. É resultado do fluxo kármico rápido. Porém, ao mesmo tempo, o autoconhecimento que tanto nós batemos é importante, porque na crise nós não notaremos apenas os aspectos talvez frágeis que possam ou que poderão estar presentes em nosso interior. Mas em toda a crise é importante que nós possamos perceber os aspectos positivos que estão em nós. Mas esta massa de cabal, esta massa que afeta os campos morfogenéticos, que vão pressionando os seres humanos particularmente os sensitivos, sendo impactados com estas informações desencontradas, obviamente o foco é mais no negativo. Eu não estou me referindo a pessoa tirar os pés da realidade, de forma alguma, mas é muito difícil a persistência de mostrar o quanto nós somos poderosos, quanta energia atômica, joules, que nós temos. Como o próprio Cristo afirmou, sois deuses. Assim sendo, mas a Cabal não quer. A Cabal cria um gradiente para justamente isso não ocorrer. O ano de 2020,
É um ano importantíssimo. É um ano, se nós olharmos, eu não me pauto, eu levo muito a sério o que eu vou falar agora, mas raramente eu me pauto em termos de astrologia, mas se nós observarmos do dia 20 de março, que é o ano astrológico, que inicia-se de fato o ano, nós temos um aspecto de Plutão com Marte. Plutão representa o nosso subconsciente e o subconsciente planetário. Marte é coragem, ousadia, belicismo, enfim. Na Cabala, Marte seria Gevura. Plutão, Dhat, que é o verdadeiro conhecimento real. Ora, o que vai ocorrer e o que já está ocorrendo? O subconsciente pessoal está vindo à tona. As pessoas estão, a cada dia que passa, entrando mais em crises. Nós vemos indicadores importantes de depressão chegando a 300 milhões na estatística. Pessoas com depressão na humanidade que desenvolveram esse quadro. Ao mesmo tempo, além dos aspectos desafiadores que se encontram no subconsciente de todos nós temos também os aspectos importantes e positivos, os nossos dons, as nossas capacidades. E Marte, ele vai galvanizar isso. Marte irá potencializar isso e fazer com que isso venha à tona. Em outras palavras, nós nos defrontaremos mais claramente com nossas sombras e ao mesmo tempo com as nossas virtudes. A humanidade também se defrontará com a sua grande sombra. E este é o trabalho dos espiritualistas conscientes, trabalhar nessa sombra, nossa sombra, a sombra é nossa, nós somos a sombra, trabalharmos nesses aspectos, e aí que está o autoconhecimento, assumir, de fato, falhas, normal, não é? Assumir as falhas, trabalhar nas falhas, se unir com pessoas irmanadas, de fato, num objetivo em comum, para nós oferirmos forças para trabalharmos nessas lacunas, ou melhor, essas falhas que existem dentro de nós, e ao mesmo tempo se unir com pessoas que enalteçam os aspectos positivos, os nossos dons, as nossas capacidades, enfim, para fazermos frente a mudanças. O tempo inteiro está vindo mudanças, surgindo mudanças, mas importantes e impactantes que ocorrerão. Notamos também, eu não vou entrar em detalhes porque é motivo de muita controvérsia, as pessoas falam, discorrem, esta epidemia. Eu não vou entrar na origem da epidemia, mas isso é mundial. Aí eu noto muitas pessoas falando de histeria e falando que isso é uma falácia. Não é falácia. A Unicamp suspendeu as suas atividades. Existe um determinado país da América do Sul que não tem infraestrutura para segurar a demanda. Isso daí vai demorar uns 4 meses para se passar, até o dia que a população adquire anticorpos. Portanto, de fato, é prudente não ficar em aglomerações. Isto é real. Quando se minimiza o fato é para não ocasionar pânico. Mas o excesso de minimizar o fato representa que, não há devida infraestrutura para segurar a demanda. 2, é uma desfaçatez para privilegiar mercados antes e durante o carnaval. Já havíamos dito, e estourou. Se houvesse um planejamento, um plano de contingência antes, embora a demanda será grande, a infraestrutura com que se arrecada, teria condição de fazer frente à demanda. Entenderam como o mercado manda nisso? O mercado manda.
E quem perdeu nas bolsas, particularmente nesses últimos dias, vai demorar um ano para conseguir de volta o que perdeu. Quer dizer, também o mercado dá tiro do pé. Ao vir esta epidemia, essa pandemia que está no mundo e que muita gente critica, eu não estou fazendo apologia ao catastrofismo, mas é impossível nós não notarmos a realidade. A única coisa que eu posso falar a todos é conservar cuidado, seguir as regras de saúde. Obviamente é importante fazer uma relação que toda gripe tem a ver com emoção, não é? Geralmente a pessoa, quando está triste, muito triste, ela acaba desenvolvendo, o sistema imunológico dela cai, e ela pode adquirir gripe, e conforme for o sistema imunológico, aquilo vai não crescendo e desemboca em uma pneumonia. Portanto, também não posso falar que nós vamos partir de um histerismo ou de um ufanismo maluco. Vamos ficar alegres. Peraí, isso é individual, né? Uma pessoa que está passando por sofrimento, que está com a dor, vão chegar para ela e falar, fique alegre. Você não está na pele da pessoa, mas eu percebo que essas pessoas necessitam de soerguimento e força, de entendimento. Isso elevará as suas condições emocionais. Obviamente não derrubará a imunidade, ou não fragilizará mais a humanidade das mesmas, a imunidade, me perdoem, das mesmas. E isso as fortalecerá para fazer frente não só ao que está por vir. Nós teremos sim problemas, e eu não estou querendo jogar pânico, isso é importante, esta questão do politicamente correto, que é inconsequente, de minimizar uma pandemia, assim como para ser classificado em pandemia demorou um tempo. Anteontem, classificaram em pandemia. Isso é uma inconsequência por causa do mercado, mas já o estrago já estava feito. Já estava feito o estrago. Isso é uma pandemia mesmo. O minimizar, e tem muita gente que critica, né, as pessoas que estão passando informações no sentido das pessoas se precaverem, até a hora que bater na casa delas, no familiar delas. Eu não estou rogando nada, mas é fácil falar até a hora que nos atinge. A verdade é que daqui uma semana e meia, isso vai ser altamente significativo. E muitas pessoas que não dimensionavam publicamente isso, hoje estão caindo na contradição. E aí, outras pessoas que eram alinhadas com esses disfuncionais, inconsequentes, e agora? Como é que ficam elas? Esses disfuncionais inconsequentes minimizaram isso. Não só num certo país da América do Sul, como num certo país da América do Norte. E eu não estou falando do povo, né? Eu estou falando dos representantes que têm um certo problema de disfunção nas sinapses. Portanto, para reverter isso, até adquirir anticorpos, é uns 4 meses. Então eu peço, por favor, cuide da higiene de fato, cuide do que o Ministério da Saúde agora está colocando, da preservação da nossa saúde, faça o possível, não entre em grupos de risco. Também seria importante, óbvio, voluntários, mas não para se exporem em campo, né? Nós temos os médicos que fazem o possível, nós temos um SUS que é composto de médicos heróis, com todo o desvio de verba que o SUS passa, com todo o atachapar que o SUS passa, existem heróis. Com toda a falta de medicamento que os hospitais públicos passam, e municipais,
existem de fato heróis. Vamos ajudar esses heróis de alguma forma, orientando as pessoas. Isto é um dos sintomas da cabal. Da mesma forma, eu vou abrir briga aqui, problema de quem não goste, a falácia que alguns disfuncionais afirmam que não existe aquecimento global, que não existe distúrbio climático. É lógico que existe distúrbio climático. Ah, mas então o Ricardo está seguindo o Soros. O Soros ficou em voga, não? Gostaria que ele me patrocinasse até. E tenho certeza que as pessoas que criticam o Soros, se o Soros desse um patrocínio para elas imediatamente iriam aderir. Mas hipócritas. Distúrbio climático está aí, está presente, impossível não ver. Aliás, as pessoas fazem umas análises estranhas, que falam em aquecimento global e está fazendo frio. Era porque elas não entendem isso. O primeiro estágio de uma mini era glacial é o aquecimento global. Depois, com o efeito estufa, a atmosfera impedirá a entrada dos raios solares e, obviamente, virá uma mini era glacial. As pessoas não fazem relação de causa e efeito. É uma questão de sinapses. As sinapses estão cristalizadas e há de se fazer uma neuroplastia, coisa difícil atualmente. Tal o clima de ódio que adentrou, tal o poder desse subsistema de uma cabal que elege pessoas cacifadas por empresas carboníferas, por empresas petrolíferas e armamentistas. E acho que, utilizando as harps no futuro, conseguirão mudar o clima e evitar um caos mundial. Os extraterrestres, eles estão trabalhando nisso para que os distúrbios climáticos não atinjam esse ponto importante. Assim como também verdadeiros espiritualistas práticos, os verdadeiros xamãs, que não se deixam impregnar por esta opinião comum, por uma mídia rasa que distorce, por essa falácia que não existe aquecimento global. Eu tenho que respeitar os professores que defendem isso, que eu não concordo, assim como a maioria afirma, os grandes cientistas, dos distúrbios climáticos. Nós vemos uma geleia. Na verdade, tudo isso é periférico. Na verdade, tudo que nós presenciamos em determinado país da América do Sul e em outros, factoides, twitters, uma série de coisas, são contrassinais para distrair, para afastar a opinião pública do principal, que é a economia, que é a saúde, que é a educação. E quando se fala nisso, as pessoas acham que quando nós destoamos, vamos contra essas afirmações malucas, nós somos a favor da liberdade, melhor como é que eu poderia dizer, não tenho o termo correto, de uma libertinagem. Não. Nós estamos querendo enaltecer a qualidade de ser, com S maiúsculo, humano. A cabal faz isso. A cabal mistura. A cabal joga. A cabal, ela confunde. E as pessoas que nós notamos que são altamente cultas entram no jogo da cabal. Mas elas podem ser altamente cultas, mas elas não têm consciência interpessoal. O espiritualista que não tem consciência espiritual, ou melhor, consciência interpessoal, é um espiritualista livresco, é um espiritualista de poltrona. Ele pode fazer o bem a partir daquilo que ele acha que deve ser o bem, mas em termos global, ele não faz. Ele desinforma. Se nós olharmos as cartas do Sr. Mahashoam, procure aí na internet, Mahashoam.
as cartas do Sr. Mahashoam no século XIX, eu acho que eu vou publicar após esta live. Vocês querem que eu publique? Me dê sinal de positivo. Vocês querem que eu publique as cartas do Sr. Mahashoam em meu Facebook após a live? Porque essas cartas foram escritas no século XIX e elas retratam a humanidade, toda a situação da humanidade no século XIX. Está em inglês, vocês apliquem o Translator. Está lá no meu blog. Certa vez eu já publiquei. Muito obrigado, eu irei publicar. Porque a humanidade hoje, chegamos num ponto que as pessoas que têm de fato amor e sentimento, não apenas emoções, ou reacionárias quanto a amor e sentimento, que são pessoas limitadas, não obstante cultas, não são espiritualistas. O mundo necessita de espiritualistas. O mundo necessita de pessoas que fazem frente a esta cabal. Nós temos esse instrumento aí, o Facebook, para fazer frente a essa cabal. Porque na medida que o nosso trabalho em live, o trabalho de vocês em live, muito obrigado pelos corações, pelos positivos, vai aumentando, isso força, isso afeta, como nós falamos, os campos morfogenéticos. Assim sendo, o fenômeno UFO está presente também no sentido de elevar a frequência vibratória dos elementos da tabela periódica de Mendeleev, sutilizar mais, porque isso tem a ver com as transformações que estão ocorrendo intensamente no nosso planeta e no ser humano. Os Mahatmas, que são consciências não locais, muitos estão observando, estão presentes. Muita gente que estudou esses temas sabe que quando se põe o pé na senda no caminho, o karma, por elas mesmas, é acelerado. E não entendem o porquê tanta dor. Eu também já passei por isso. Eu reclamo bastante. Por que tanta dor? Por que nós vamos à igreja, ou vamos em nossos cultos, ou seguimos as práticas dos Mahatmas? Eu vou ser objetivo aqui, lemos os livros do Mestre Saint-Germain, do Mestre Moria, ou outros. E por que sofremos tanto? Por que sofremos tanto? É óbvio, o karma é acelerado para nos capacitar a aperfeiçoar o nosso interior, ou seja, nós, em termos de consciência, e nos capacitar a aperfeiçoar o meio que vivemos, quer o físico, quer no astral. Alice Bailey, certa vez no livro Iniciação Humana e Solar, ela afirmou: preparem-se para a solidão. Porque é difícil as pessoas que estão nessa fase, por mais pessoas que elas tenham em volta, conseguir explicar os questionamentos do mais profundo recôndito de seus seres. É inefável, difícil explicar. Assim, na esteira desse pensamento, quando as pessoas colocam, como a Blavatsky falava, os pés no caminho, tudo isso é ativado. É alguém que quer servir. Os Mahatmas falam que eles olham, numa figura de linguagem, a humanidade, vamos dizer assim, que esteja toda escura, e cada vez que desperta um ser, uma luz se acende. Bendito aqueles que conseguiram traçar as suas vidas com método, ter a sua segurança financeira e ter essa consciência interpessoal, porque poderão fazer muito, poderão se dedicar. Bendito aqueles seres, os seres também, que não conseguiram esta estrutura de segurança, mas que mesmo assim insistem em quererem aperfeiçoar a humanidade. Essa
Esses seres, com esta convicção, com esta força, serão um paredão, serão o que Blavatsky chama de, farão parte do muro de proteção da humanidade neste ano de 2020, que não será fácil. Um ano de desafios importantíssimos e intensos, particularmente para os espiritualistas, lembrando aquela obra Zanoni de Bulwer-Lytton, quando Glidon invocou o seu guardião do umbral e não poderia deixar de vê-lo. Nós invocamos o nosso guardião do umbral ao adentrarmos o caminho. E aí, temos que lidar com ele. Mas, agora vem o guardião do umbral planetário, a sombra planetária. 2020 vai ser um ano importante para as pessoas que têm esta consciência poderem crescer. Sejam conservadores das finanças, não arrisquem, não façam nenhuma ação ousada sem análise de risco, não entrem na onda de ser reativo. Olha Marte com Plutão, não entrem nisso. Isso é para o comum. E quando eu falo comum, eu não estou desprestigiando, desqualificando o comum. O comum são aquelas pessoas que notaram tênues traços da verdade e insistem na mediocridade. E insistem na disseminação do ódio. O espiritualista, ele tem que estar fora disso. Quando os extraterrestres, motivo de tantas teorias de conspiração, fazem abdução, é porque eles estudaram a linha ancestral daquele ser. Da mesma forma, fazendo um paralelo que eu já falei em outras oportunidades, o indivíduo que adentra o caminho que eu acabei de falar, ele adentrou, ou de repente ele é colocado. Então ele vai passar por uma série de transformações, crises de emergência espiritual. Mas quando ele entende esta crise de emergência espiritual, ele capta seus poderes, as suas capacidades e aplica. Quando ele resolve, quando ele chega no seu self, quando ele manifesta seu self. Uma forma de desenvolvimento discipular é a abdução que os verdadeiros, não os maus, extraterrestres fazem quando percebem um ser que pode muito fazer para a humanidade. Então eles estimulam a evolução daquele ser. O ser pode ter alguns traumas subconscientes, assim como nós temos. Quantas pessoas que adentram, por exemplo, vamos pegar o kardecismo, um trabalho excepcional de Allan Kardec. Quantas pessoas adentram este caminho e sabem daquilo que elas terão que enfrentar pelo aumento da mediunidade das mesmas e o sofrimento que elas passarão, porque quem está nesse caminho absorve a negatividade do mundo para transmutá-la, é por isso que sofre. Da mesma forma, os contatados. Então hoje nós vemos um cenário pronto, particularmente para 2020, dos que estão nesse caminho, na linha transpessoal, quer na visão espírita, teosófica, Rosa Cruz, Paz Profunda, os fráteres e sóreres, quer os contatados, porque servem de impulso à humanidade. Servirão e servem de impulso à humanidade. Tem um preço alto a pagar, o Cristo pagou um preço maior, absorveu tudo. Então, nós também absorveremos tudo e iremos mudar isso daí. Não é fácil. Os contatados, eles sabem, como é que eu poderia dizer, por elaboração dos seus próprios pensamentos, e não entrando em delírio, porque um verdadeiro contatado,
ele não rasga dinheiro e ele não esquece de pagar as suas contas ao final do mês. O contatado, ele tem uma percepção do mundo e começa a ter uma percepção cada vez maior e terá mais crises. Obviamente também, o contatado começa a perceber, depois de um tempo, as suas potencialidades, as suas paranormalidades, ou as suas mediunidades, que ele poderá assim aplicar em sua vida e no meio. As pessoas que têm as suas sensibilidades encadeadas por atividade extraterrestre, não que os extraterrestres ou os Mahatmas, estou falando para dois grupos, botaram lá a capacidade do indivíduo de ser telepata, botaram lá a capacidade do indivíduo de ser paranormal, botaram lá a capacidade do indivíduo de ser um sensitivo de transporte, ou da verdadeira visão remota. Eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente despertaram essa condição porque sabiam que aquela pessoa poderá ser muito importante para a evolução da humanidade. Eles dão um empurrão. E essas pessoas que têm, não obstante que os seus sofrimentos se ficam perplexas com o que ocorre em algumas coisas na sua vida, são contempladas por essa possibilidade importante. Isso, já falamos de outra oportunidade, em função da energia de Kundalini que é ativada, que é intensificada. Acontece que a Kundalini planetária, ela está bem intensificada atualmente. E isso vai fazer com que haja um empurrão, uma progressão na evolução humana. Não sem dores. Tudo que nós estamos observando na humanidade já era previsto. Pessoas há 30 anos, quando liam indicadores a respeito disso, falavam com frisson. E essas mesmas pessoas hoje ficam espantadas. É o que eu falo, é a mesma coisa de uma pessoa que quer ser vidente ou clarividente, um dia vê um indivíduo vivo à sua frente, só que do outro lado sai correndo. Não tem lógica. Este ano é a grande oportunidade nossa. É a oportunidade daquelas pessoas conscientes, de que têm consciência interpessoal, que muito poderão fazer para a humanidade e também, de fato, a verdadeira justiça, aquilo que elas sofreram tanto em suas vidas nos últimos anos, elas terem o retorno do seu sacrifício, do seu sangue, do seu suor, como dizia Winston Churchill. Porque todo o nosso sofrimento, toda pessoa que sofre quando está nesse caminho, ela se torna uma redentora pequena da humanidade. Ela sofre, mas ao mesmo tempo ela transmuta toda uma condição negativa. E se não fosse elas, essa humanidade estaria pior. Nós teremos sim, isso não é ser bidu, né? Os transtornos climáticos intensificados, porque a natureza reage às condições emocionais do coletivo da humanidade. Nós temos este impacto já previsto e avisado desta pandemia, importante para despertar. E não significa que a humanidade vai melhorar após esse tranco. Não significa que uma série de políticos safados, sem vergonhas, loucos, irão melhorar. Mas irão sofrer. E ao mesmo tempo, aos poucos, será aplainado um caminho para aqueles futuros líderes virem e erguer um certo país da América do Sul e conduzi-lo para o seu verdadeiro destino. E isso tudo era necessário. E o planeta também. Lembro-me do general Showa, quando, amigo meu, quando falava da tecnologia, dos UFOs, do fenômeno, enquanto a condição deles acessarem os outros planos dimensionais. E de fato acessam. Existe muita gente viva do outro lado que mesmo assim vê UFO do outro lado e também não acredita. Isso é o nexus que nós falamos. As crenças são tão importantes, foram tão impregnadas
nos circuitos neurais, nas sinapses das pessoas, que quando vão para outro lado, elas continuam com as suas crenças. Mesmo elas percebendo que a vida continuou, mas elas continuam com as suas crenças. Olha o trabalho que tem que ser feito. Mas esse verdadeiro trabalho é só aquelas pessoas que de fato estão bem dedicadas, aprofundadas e com base nas informações importantes, com quanto à tradição iniciática, a tradição das idades. Nós temos esta função. Faço ponte com recursos humanos. Em recursos humanos, nós temos uma afirmação muito importante. Já falei várias vezes. Todo ser humano, todo indivíduo, quando cursa uma universidade e é formado, ele está habilitado de fato a exercer aquela profissão. Mas ele não está com a habilidade de exercer aquela profissão. A habilidade ele só conquistará através dos acertos e dos erros. Quando me bato muito na questão das competências, competência comportamental, que é consciência interpessoal, flexibilidade, dedicação, se colocar no lugar do outro, competência técnica, que é a pessoa de fato filtrar e saber aquilo que ela se propôs a aprender e desenvolver, isso está vinculado à competência comportamental. E competência essencial, que é a parte criativa, que ela colocará já em algo que já está inserido na humanidade. Vai criar mais. Nós podemos criar muito. Os avanços de TI se dão a muitos seres que encarnaram capacidades importantes, há um impulso no campo morfogenético, há um leve jogar de tecnologia reversa, engenharia reversa, e que, por casualidade, entre aspas, vem a mão daquelas pessoas que poderão fazer coisas muito boas. Nós notamos, me desculpem, eu quero falar de contatados e acabo caindo em sistema social, mas não tem como. Como é que uma pessoa vai falar de astrologia se ele não sabe que nem o que é um sistema solar? Como é que uma pessoa vai falar sobre grande fraternidade branca e extraterrestres para aperfeiçoar a humanidade se ela não sabe o que é um sistema social? Se ela não sabe o que é um grupo social? Vocês acham de fato lógico e coerente um Bezerra de Menezes, falando para os espíritas queridos, um Camille Flammarion, um Leon Denis, um Chico Xavier, as pessoas que seguem e que vivenciam isso, elas entrarem em preconceito racial, elas instigarem o ódio? Vocês acham isso coerente? Vocês acham coerente os Rosa Cruzes, ou nós como Rosa Cruzes, que falamos dos mestres cósmicos, falar de ódio? Falar que tal fulano veio para libertar através do ódio? O ódio que nós estamos vendo no Brasil, porque o arco do karma é longo o arco do karma, e sempre escorrega esse celular, é longo o arco do karma. O ódio que nós estamos vendo no Brasil é em relação ao que foi feito na Guerra do Paraguai. Muitos não sabem, mas pegavam, eu já falei em outras oportunidades, os paraguaios amarravam uma corda no pescoço deles e amarrava a corda no outro pescoço do em seguida em fila indiana e traziam os paraguaios a pé para o Brasil. Está aí o karma. Ai daquele, né? Não lembro as palavras do Cristo, mas ai daquele pelo qual essa lei será cumprida, porque é um instrumento para fazer parte de um processo de evolução de um país
às vezes é um instrumento muito ruim, que se alinha a forças involutivas. As forças involutivas do arco evolutivo ajudaram, vamos dizer assim, para quem entende, a descida das mônadas. Né? Nós, como espíritos, irmos adquirindo o corpo mental, o corpo astral, essas forças involutivas, elas entram em ação. Assim como os antigos romanos nasceram na Inglaterra, e os cartagineses, Arsurbani-Pal e essa turma toda, nasceram na antiga Alemanha, ou nós vimos a guerra entre a Prússia e entre a Inglaterra. Era a mesma leva. Os instrumentos do ódio, não da proteção. A proteção, falar o bem, combater o mal, soerguer os fracos, é um lema muito importante. Mas, querer combater o mal, fazer o bem, falar a verdade, é o correto, falar a verdade, combater o mal e soerguer os fracos, é um tripé. Mas, falar a verdade, combater o mal e atachapar os fracos é tirania. Portanto, isso é de fórum íntimo dos que estão ouvindo. Assim sendo, essa questão extraterrestre, eles colocam foco nessas qualidades das pessoas que têm essa consciência interpessoal. E os contatados por tudo que estão passando farão frente ao que vem neste planeta no ano de 2020. E também os espiritualistas. Um sistema social é formado por grupos sociais. Cada grupo social tem uma ética, porque a ética é coletiva. A união de grupos sociais forma um sistema social. Quando nós vemos rachas em grupos sociais, haverá um problema no sistema social. Os sistemas sociais só podem ser aperfeiçoados, não como há 50 anos atrás. Nós estamos no ano de 2020, não estamos do século XX, estamos do século XXI. Hoje, eles só poderiam ser aperfeiçoados com inteligência, com consciência interpessoal, com discernimento. Senão não tem grupo social que resista. Eu de fato me espanto de ver espiritualistas com discursos de ódio. Eu de fato me espanto em ver pessoas que falaram que algumas medidas num certo país da América do Sul seriam necessárias para alavancar a economia desse certo país da América do Sul. E as camadas mais baixas, mais fragilizadas, seriam sacrificadas. É necessário o sacrifício. Vocês acham sinceramente que isso é uma fala de espiritualista ou de um calhorda? Se não fosse a base da pirâmide, não haveria o ápice. As pessoas de baixa renda, muitas pessoas vão achar que eu sou de algum partido. Eu não sou de partido nenhum. Eu sou suprapartidário, eu sou voltado à elevação do ser humano. Esse país virou uma cultura, um país da América do Sul, esquizofrênica, que quando se vai contra o que está sendo colocado, automaticamente é do lado do outro. Não. As pessoas têm independência no pensar. Eu tenho soberania no pensar, independente de quaisquer viés ideológicos. A minha ideologia é do ser humano, não é uma ideologia partidária, porque partido é parte, e cada um escolhe o caminho que quiser. O pobre aquece a economia, porque ele compra, ele aquece a economia. O rico investe. Quando o pobre está chapado, ele não aquece mais a economia. Me espanto pessoas de baixa renda, sem a devida percepção de sistemas sociais,
se alinharem com esse tipo de pensamento. Talvez pela devida falta de informação, mas o que me espanta mais é as pessoas espiritualistas que sabem tudo de Rosa Cruz, tudo de maçonaria, sabem tudo entre aspas, né? Tudo de extraterrestres, de contatados, né? Dizem sair do corpo, realmente, saem do corpo. E não sabem o que é um SUS, não sabem aquela família, aquelas pessoas que estão lá sofrendo. Muitos falam, não, é vagabundo. Eu acho isso de uma imbecilidade, de uma mediocridade, que não se relaciona em hipótese alguma com o ser espiritualista. A pessoa que assim age, a pessoa que assim se comporta e se diz espiritualista, ela está atraindo sobre si uma horda de elementos compatíveis a tudo que ela diz desvairadamente que combate em sua aura. Se nós notarmos essas pessoas, nada contra os animais, mas os animais atualmente estão mais evoluídos que a maioria dos seres humanos, né? Vocês notem a interação dos animais, porque é uma interação dévica que está, como é que eu poderia dizer, estimulando a aproximação dos seres humanos dos animais. Inclusive, os animais nos dão lições. Muito do karma que a humanidade passa hoje é pela maldade que fazem com os animais. Porque eu nunca vi um animal planejando um golpe de bolsa de valores. Eu nunca vi um animal falando que um Covid-19 é uma manipulação para enganar, para trazer histeria. Vocês já viram animal falando isso? Trocando ideias a respeito disso? Eu nunca vi um animal querendo planejar e fazer o mal para o outro. Então, atualmente os animais estão bem superiores a boa parte de muitos humanos animais instintivos que estão aqui. Se nós notarmos Franz Hartmann, um grande Rosa Cruz, ele falava, e é verdade, que quanto mais animalescas as emoções da pessoa, o corpo etérico, ele falava em corpo astral, mas o nosso corpo bioenergético moldava o corpo físico delas, de acordo com os instintos que lembram os animais. Então vocês podem ver pessoas hoje com cara de porco. O porco hoje tem expressão do olhar de ser humano, mas muitos seres humanos têm aquele olhar do instinto animal que o próprio porco, coitado, superou. Vocês olhem para os olhos de uma vaca, de um boi, de um cavalo, expressa amor. Vocês olhem para esses medíocres, e qual é a cara deles? É o contrário dos animais da esfinge. A esfinge de Gizé, ela tem a cabeça de ser humano, asas de águia, flancos de touro, garras de leão, que representa as qualidades que nós temos que desenvolver, que representa, até dando uma visão sistêmica, os 4 subníveis do nosso corpo etérico, químico, vital, luminoso e refletor. E o contrário da esfinge de Gizé são os animais, que eu respeito. Hoje devia colocar outra coisa, botar um papagaio, botar um porco, botar um macaco. Na verdade, os animais hoje, esses papagaios, macacos e tal, superaram até aqueles animais da esfinge de Gizé. Vocês entendem a forma figurada que eu estou falando? Assim sendo, nós vemos uma série de gente com cara de animal. Mas não o animal ser animal. Da brutalidade. O que nós estamos percebendo hoje é que a sombra chegou num ponto que todo mundo que estava dentro do armário saiu. Não é que as pessoas mudaram.
As pessoas mudam para melhor, para pior, elas já estão. Então este ódio já estava guardado nelas. Ah, mas é um ódio genuíno, revoltado, com quanto a uma série de disfarçatez. Isso é um problema político. E a classe política tem que ser respeitada, mas os viés ideológicos eu não estou muito preocupado. Estou preocupado com a qualidade de ser. Não dá para entender espiritualistas medíocres disparando ódio. E vão continuar disparando ódio. Vocês acham que os extraterrestres estão atentos para esse pessoal? Vocês acham que os extraterrestres estão atentos para pseudos contatados que falam sobre isso? É por isso que esse mundo não muda. A cabal entrou na cabeça fraca de espiritualistas que não têm competências comportamentais. Até de pessoas que se dizem contatadas e reproduzem esse discurso de ódio. Esta própria live já é uma sinalização do que vem à frente. E eu pretendo fazer outras, mais agudas, com todo o respeito que eu tenho por vocês. Alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa nós temos que fazer. Uma boa noite a todos, muito obrigado.